Olá, meninos e meninas. A gente está dando início à gravação de mais uma videoaula. Espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre a escola literária e o classicismo. Essa escola literária, que é considerada a escola literária do Renascimento. O que foi o Renascimento? Eu estou usando, na verdade, um slide autoexplicativo para que o vídeo não fique tão longo. O Renascimento foi um importante movimento de renovação cultural ocorrido na Europa durante os séculos XV e XVI. É considerado o marco inicial da era moderna. Estimulou a vida urbana e o surgimento de um novo homem. Destacamos 5 características marcantes da cultura renascentista. Racionalismo. A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Vejamos que aí nós pegamos também já esse ponto do antropocentrismo, não é verdade? Quando eu coloco a razão em evidência, a ciência em evidência, eu deixo um pouco de lado os dogmas da Igreja Católica como ponto máximo de conhecimento. Temos o cientificismo, para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. O individualismo, o ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. É como se fosse uma busca por satisfazer o prazer individual. Antropocentrismo, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Classicismo, os artistas buscam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer suas obras. Aí a gente entra na escola artística, não é verdade? É uma das características aí do Renascimento. Aí a gente vai ver agora algumas obras de arte em vários segmentos da arte. Nós temos aí na pintura a Mona Lisa, revela o interesse do Renascimento pelo homem, reproduzido de todas as formas imagináveis. A magia dessa figura feminina continua intacta. Temos também, novamente aí na pintura, a Última Ceia, né? Uma visão mais humanista. Temos aqui na escultura, a valorização do ser humano resultou na criação de muitas telas e esculturas que valorizavam as formas humanas ou que retratavam corpos nus. Nessa época, a gente vai encontrar uma vasta obra na arquitetura e sempre com muita perfeição, né? Porque nós estamos voltando também para os valores greco-romanos que buscam a perfeição. Também temos mais uma escultura. Pietra, a figura do Cristo morto parece ter vida correndo nas veias, os olhos abaixados da Virgem, ao contrário da tradição, emocionam pela dor e pela resignação. Seu manto drapeado arranca do mármore uma leveza. Veja que até na forma de esculpir ou das artes trabalhar havia um molde ditado pela igreja, né? Agora se estava tendo em todos os segmentos da arte uma liberdade maior, devido aos ideais do Renascimento e à grande difusão dos pensamentos. Na arquitetura, nós temos aí como se fosse a projeção de algumas colunas, ordem toscana, ordem jônica, ordem coríntia. A aplicação dessas ordens não é arbitrária. Elas representam as tão almejadas proporções humanas. A base é o pé, a coluna, o corpo e o capitel a cabeça. Né? Dá para ver que nada era feito aleatório, tudo teria um pensamento por trás, né? Nós teríamos a base como se fosse a representação do pé, a coluna como se fosse a representação do corpo e o capitel da cabeça. Então, tudo era pensado de uma forma também a estar trazendo a figura do homem, o homem no centro de tudo. Novamente, olha, algumas obras da arquitetura que revela
a grande criatividade humana, né? O pensamento, as ações do homem. E agora a gente vai para a literatura. Qual é o marco inicial da escola literária, o classicismo? O marco inicial se dá em 1527, quando Francisco Sá de Miranda retorna a Portugal, vindo da Itália, trazendo o doce estilo novo, soneto mais medida nova. O que acontece? O Sá de Miranda era português, mas saiu para estudar na Itália. Lá ele tem contato, entra em contato com o que é chamado em Portugal de medida nova, porque em Portugal, até então, os versos eram em 5 ou 7, né? Não, nós não tínhamos os decassílabos ainda. Essa medida nova é justamente os 10, o decassílabo. E ele também introduz a forma do soneto. E aí esse é o marco inicial do classicismo em Portugal. Vamos ver o que acontecia de contexto histórico naquele tempo, né? A crise da igreja, a gente já pincelou isso com a passagem ali do humanismo, que é esse momento de transição, não é? Expansão marítima, agora mais acelerada ainda. O mercantilismo crescente, né? Nós tínhamos a decadência do sistema feudal e a ascensão do mercantilismo. O absolutismo monárquico. Agora, como estava se desfazendo os feudos, né? Nós tínhamos o sistema feudal caindo. A monarquia ela vai adquirir muito mais poder, vai ser agora quem manda mais em tudo, porque não tem mais aquele poderio dos senhores feudais. Temos aí também a reforma protestante, que é uma grande influenciadora, que traz muitas contribuições. Temos o heliocentrismo, aí a teoria de Copênico, que também a gente falou na aula passada. Temos o Galileu Galileu com o sistema astronômico sendo apresentado. Galileu Galilei. Estou lendo mais um hoje do que nos outros dias. Em Portugal, a gente vai ter a conquista do norte da África, caminho marítimo para as Índias, e aí a gente está chegando, né? O descobrimento do Brasil. Monopólio do poder político e econômico do rei. Como a gente já falou sobre isso, também atingiu a Portugal. Aí nós temos aí a dinastia de Aves, também a gente falou um pouco sobre o que foi essa dinastia na aula passada. Dom Afonso V aí, né? Dom João II, Dom Manuel e o Venturoso. Esse Dom Manuel foi o Venturoso. Algumas características do classicismo. Primeiro, o que vai se buscar? Essa ordem não é que seja a coisa mais importante, primeiro, segundo, é só para sistematizar. Imitação dos autores clássicos gregos e romanos da antiguidade. Homero, Virgílio, Ovídio. Homero é o grande escritor das epopeias, né? A Odisseia, a Ilíada, e é tanto que elas são as epopeias primárias, né? As epopeias que vieram depois, é considerada secundárias ou de imitação, não é? Então, nós vamos ter também o uso da mitologia, como eu estou voltando ao greco-romano, então eu vou ter o uso da mitologia, os deuses e as musas inspiradoras dos clássicos gregos e latinos aparecem também nos clássicos renascentistas. Os Lusíadas, nós temos a Vênus, a deusa do amor, Marte, o deus da guerra, protegem os portugueses em suas conquistas marítimas. Vai aparecer, inclusive, aí na obra principal do classicismo em Portugal, que é Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões. Temos também o predomínio da razão sobre os sentimentos. A linguagem clássica não é subjetiva, nem impregnada de sentimentalismos e de figuras, porque procura coar, através da razão, todos os dados fornecidos pela natureza e, desta forma, expressou verdades universais. Temos também o uso de uma linguagem sóbria, simples, sem excesso de figuras literárias, uma linguagem mais enxuta. O idealismo, o classicismo aborda o homem ideal, liberto de suas necessidades diárias, comuns. Os personagens centrais das epopeias, que são os grandes poemas, né, sobre os grandes feitos heróicos, nos são apresentados como seres superiores, verdadeiros semideuses, sem defeitos. Como exemplo, Vasco da Gama,
do poema épico Os Lusíadas. É um ser dotado de virtudes extraordinárias, incapaz de cometer qualquer erro. Ou seja, há um idealismo muito grande por parte aí de quem vai compor o herói, né, ou as personagens que compõem a narrativa. Amor platônico, nós temos essa volta, né, novamente. Os poetas clássicos revivem a ideia de Platão, de que o amor deve ser sublime, elevado, espiritual, puro, não físico. Busca da universalidade e impessoalidade. A obra clássica torna-se a expressão de verdades universais, eternas, e despreza o particular, o individual, aquilo que é relativo. Substituição da medida velha, a medida medieval, né, digamos assim, versos de 5 e 7 sílabas métricas, que é considerado de 5 a redondilha menor e a redondilha maior, e agora vai ser substituído pela medida nova, proveniente da Itália, que são os versos em decassílabos e a forma de soneto. Luís Vaz de Camões é o principal escritor do classicismo português, na verdade. O Sá de Miranda é quem introduz o classicismo, mas quem vai ser o grande figurante dessa escola literária é o Luís Vaz de Camões. Ele tem a poesia lírica e a poesia épica. Luís Vaz de Camões, poeta, filósofo, de influência medieval e clássica, temáticas variadas e abrangentes, os mistérios da condição humana, a presença do homem no mundo, os conceitos e contradições amorosas e etc. São as temáticas vastas, né, e filosóficas que Camões aborda em suas obras. Em um poema do Camões: eu cantarei de amor tão docemente, por uns ternos em si tão concentrados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, Senhora, do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, pera cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa. Aqui falta saber engenho e arte. Um soneto de Camões, né? Seguindo aí os versos em decassílabos e a forma de soneto, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Outro soneto de Camões. Alma minha gentil, que te partistes tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subistes, memórias dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro vistes. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo que meus olhos te levou. Esse soneto é o sentimentalismo, né, por a perda de um dos seus amores. E nós temos também a grande obra, que é Os Lusíadas. Esse poema ele se organiza tradicionalmente em 5 partes, e não só esse poema, mas aí a gente tem a composição, a estrutura mais ou menos de uma epopeia, né, de um poema épico, que é a proposição, a apresentação da matéria a ser cantada, os feitos dos navegadores portugueses, em especial os da esquerda da esquadra de Vasco da Gama, e a história do povo português. Bom, aí é a preposição que vai aparecer em Os Lusíadas, né? O poema de Luís Vaz de Camões, mas geralmente em toda a epopeia vai ter a proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo. Então vamos aí para a inovação dos Lusíadas. Nós temos o poeta invoca o auxílio da musa do rio Tejo, as Tágides que irão inspirá-lo na composição da obra. Essa invocação também geralmente acontece assim, é o poeta invocando por inspiração alguém ou algum deus. Nesse caso, ele invoca a musa do rio Tejo.
E nós temos também a dedicatória. O poema é dedicado ao rei Dom Sebastião, visto como a esperança de propagação da fé católica e continuação das grandes conquistas portuguesas por todo o mundo, né? Ele faz a dedicatória a esse rei, esse Dom Sebastião, que inclusive depois ele desaparece e até hoje ele é esperado, né, como libertador por alguns que acreditam ainda até que os Lusíadas é até profético, né? Temos também a narração, a matéria do poema em si, a viagem, né, de Vasco da Gama e as glórias da história heróica portuguesa, né? Esse herói da história portuguesa que é o Vasco da Gama, né, que é o grande navegador que sai desbravando os mares e conquistando glórias e vitórias. E temos também o epílogo, grande lamento do poeta, que reclama o fato da sua voz rouca não ser ouvida com mais atenção. E aí a gente encerra com a apresentação por alto, né, dessa obra. É um poema bem extenso, mas vocês já têm a oportunidade, se quiserem, de ler ele na íntegra, né? Já é de domínio público. E até o nosso encontro síncrono. Até mais.